Minha gente, bem-vindo ao dia 10. Acontece o seguinte: como é que, Adolfo, eu não sei nada de grego, eu sei que você é iniciante, como é que eu faço para trabalhar a tradução bíblica? Como é que eu faço para conhecer? Bem, no primeiro passo, no primeiro momento em que você não domina a língua grega, que você não tem vocabulário, é por isso que eu indiquei esse carinha aqui, ó, Interlinear Analítico. O que você vai fazer? Você vai trabalhar o seguinte: você vai pegar o texto, você vai ler o texto em grego, você vai ler a tradução, né, em interlinear, e você vai trabalhar com o quê? Com a tradução do lado e mais a versão bíblica que você utiliza, uma ou duas. Então, por exemplo, você vai trabalhar o texto grego, o seu texto, a sua Bíblia oficial e mais uma Bíblia de reforço. O próprio interlinear já traz tá? Já traz uma tradução aqui que ela é um tanto dinâmica, tá? E aí você vai trabalhar com a sua tradução. O que você vai fazer? Inicialmente, como você não tem experiência, não tem intimidade com o texto grego, não tem nada, você tem dificuldade, o que você vai sempre fazer? Você sempre vai ler o texto grego, então você vai pesquisar lá em João. Você vai pegar o texto de João. Aqui é João 2, verso 23, por exemplo. Você vai ler o texto em grego, você vai tentar entender o que der, o que for possível. Fechou? O que você vai fazer? Você vai ler a tradução do lado, você vai ler a tradução da sua Bíblia e você vai começar a trabalhar conclusões. Por que essa palavra veio antes dessa? Por que na tradução essa foi traduzida por essa nessa Bíblia e na outra? E aí você vai no dicionário, você vai analisando. Por que essa palavra tem um significado no dicionário, mas na Bíblia foi traduzida por outra? Qual é a relação entre elas? Você vai tentar ligar e entender por que essa tradução foi assim, por que aquela tradução foi assim, por que o texto grego é traduzido dessa forma. São perguntas que você tem que estar fazendo a todo momento, porque eu me faço, né? Então você tem que estar sempre conferindo o texto grego, sempre. Enquanto não tem experiência de você mesmo entender a tradução básica de uma palavra, né? Episteusan, crer, por exemplo, creram, né? Aqui episteusan é crer, poló é muitos. Enquanto você não entender, não tiver intimidade suficiente para você traduzir diretamente, você vai trabalhando nessa perspectiva. O que você vai fazendo? Nas análises suas, quando você for estudar sobre alma, sobre inferno, sobre as cores, sobre a volta de Jesus, sobre qualquer assunto, você vai pegando os textos em português. Vai chegar um momento em que as traduções em português, essas traduções em português vão te atrapalhar. E quando essas traduções te atrapalharem, aí você vai começar a correr atrás de um texto só em grego. É assim comigo. Hoje eu consigo assim, eu faço o quê? Eu uso o interlinear para dar aula de grego, para explicar alguma coisa, alguém me pergunta. Mas para o meu estudo eu já não uso mais interlinear, eu uso o texto grego em si. Por quê? Porque as coisas em português já me atrapalham na minha leitura, quando eu quero ler em grego. Então é basicamente isso. Então no começo ela vai servir uma muleta. O interlinear ele vai ser uma muleta, as outras traduções vão ser suas muletas. Depois você não vai nem precisar mais delas, você vai querer se desfazer delas. Ô louco, Adolfo, sério? Sério, você vai se desfazer. Talvez leve algum tempo, mas você vai querer se desfazer das traduções. Por quê? Porque isso vai ajudar enquanto você não tem muito conhecimento. Quando você começar a conseguir andar com as suas próprias pernas, isso aqui vai se tornar uma ferramenta que te atrapalha. Ô louco, Adolfo, tá brincando? Tô brincando nada, tô falando sério, tá? Então é isso aí, esse é o estudo de hoje. Então, o que você vai fazer? Você sempre vai estar conferindo seu texto grego. Sua lição da escola bíblica, sua lição da escola sabatina, sua lição da escola dominical, sei lá, seja o que for que você estude. Sempre esteja olhando os versos do Novo Testamento, tentando memorizar algum, fazendo alguma análise, procurando algum significado, tentando entender, né? E por aí vai, até você ganhar experiência o suficiente de não utilizar mais o texto em português, ok? Fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.